1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Dr. David Jussely, eu achei um telefone antigo na minha casa. Aliás, quem achou foi a Alissa. E ela ficou dando risada no quarto dela lá, e eu fui ver o que era. Ela achou um telefone daqueles antigos, e nesse telefone um monte de foto minha, dela, da Teresa. E ela achou uma foto minha, irmãos, com o Dr. David Jussely, na minha formatura de doutorado. Eu não tinha uma foto da minha formatura de doutorado. A Alissa achou no celular. E todas as vezes que eu leio 1 Timóteo, eu lembro desse professor tão abençoado que eu tive lá dos Estados Unidos, que ele expôs para nós 1 Timóteo. Ele disse o seguinte: a carta de Paulo a Timóteo tem um tema: cuide da igreja. Cuide da igreja. Capítulo 3, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu pastor: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Dr. David Jussely disse que aqui está o versículo central de 1 Timóteo. E o tema, como eu havia dito, é: cuide da igreja. Paulo escreve a Timóteo, dizendo a Timóteo: Timóteo, eu vou te escrever tudo isso para que você saiba como se proceder na casa do Senhor. E aqui Paulo elenca de vários adjetivos a casa de Deus. Primeiro, ele fala que é a igreja do Deus vivo. Louvado seja Deus. Nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, amém? E Ele anda no meio dos seus candeeiros, amém? Segundo, ele diz que é coluna e baluarte da verdade. A visão de Paulo e a ideia no original é que é uma fortaleza fortificada, defensora da verdade e a verdade de Deus. Então, irmãos, a importância dessa igreja é muito grande, é muito forte na Bíblia. E eu me lembro que quando eu fui pleitear o meu doutorado, em 2015, viu, Dani? Tinha alguns pré-requisitos que eles exigiam para que eu pudesse entrar no doutorado. Esses pré-requisitos eram o seguinte: primeiro, você teria que ser pastor de pelo menos 5 anos ininterruptos na mesma igreja. E eu já tinha, desde 1999, eu já era pastor da Betel. Então eu tinha mais do que 5 anos, eu tinha 7 anos. Segundo, você tinha que fazer uma prova em inglês, com um texto de Calvino em inglês, e as respostas dadas em inglês. Agora você imagina a minha dificuldade com esse inglês meu fenomenal que você conhece, né? E de repente, irmãos, um desafio grande para mim, eu fiz essa prova. Baixei, fiz a prova em inglês, voltei com a prova. Terceiro pré-requisito, as notas do seminário. Aí eu fiquei tranquilo, porque graças a Deus eu sempre fui um bom aluno, um excelente aluno. E eu mandei as minhas notas do seminário, que eu tinha todas elas. E alguns cursos, se eu tivesse feito, e eu já tinha feito, graças a Deus, em 2005, um mestrado em pregação expositiva. E mandei para eles o meu diploma de mestrado. E finalmente, irmãos, eles exigiram 3 laudas, ou seja, 3 páginas, sobre a filosofia do seu ministério. Aí encravou a unha. Filosofia do ministério. Eu virei para o meu professor e falei: o que é isso? O que o senhor quer com isso? O que é filosofia do ministério? Aí ele virou para mim, Dr. Valdeci, lá do Jumper. Ele disse para mim assim: Luciano, filosofia do ministério é o que você espera, o que você deseja, o que você almeja como pastor, fazendo um doutorado como esse, que é o doutorado em ministério pastoral, é o DMIM, doutorado em ministério pastoral. Pastor, o que o senhor espera do seu ministério pastoral? Aí, irmãos, eu achei aquele negócio, aquele título tão acadêmico, né? E você sabe, você me conhece, você que lê alguma coisa que o pastor escreve, eu não sou um homem muito acadêmico. Eu acho que eu sou mais poético do que acadêmico. Eu gosto das coisas mais leves,
mais doces, menos truncadas. Então eu perguntei ao Dr. David Josseley se eu poderia mudar o título dessa minha pequena dissertação de filosofia de ministério para a igreja que eu sonho. A igreja que eu sonho. Aí ele falou comigo assim: não, Luciano, você fica à vontade, você pode ser aprovado ou não. Aí eu falei: complicou. Mas eu não vou escrever coisas para agradar vocês. Eu vou escrever a verdade do porquê que eu quero fazer esse doutorado em ministério pastoral. E aí, irmãos, em 2015, eu escrevi o texto que dizia: a igreja que eu sonho. E eu pensei nisso, e mais forte ainda, quando eu vi a foto que a Alice achou no celular, eu com o Dr. David Josseley, porque ele foi um dos professores meu do doutorado lá em São Paulo, que era um doutorado americano, cujos professores eram quase todos americanos e davam aula em inglês. E logicamente a gente tinha gente boa para traduzir para o português. Então, irmãos, a igreja que eu sonho. E eu fiquei feliz essa semana, por quê? Porque eu li um artigo na internet do Dr. John Stott. Dr. John Stott foi um pastor anglicano que pastoreou uma igreja da Inglaterra por muitos anos, escritor e um dos maiores teólogos do século XX, pena que morreu há pouco tempo. Dr. John Stott escreveu um artigo, Dani, com exatamente esse tema: a igreja que eu sonho. Eu falei: meu Deus, então eu preciso trazer essa mensagem para a igreja, porque eu vi a foto do Dr. David Josseley, eu vi o artigo do Dr. John Stott, o tema era o mesmo que eu coloquei na minha dissertação de doutorado. E aí, irmãos, eu queria rapidamente compartilhar com vocês, não algo acadêmico, mas algo que me acompanha desde 1999, quando, através de um presbitério e de um conselho da igreja, eu fui ordenado pastor para a glória de Deus. Portanto, vão fazer aí 25 anos, vão se completar 25 anos que eu estou na lida pastoral. E eu queria compartilhar com você esse tema, a partir desse texto de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja. Timóteo, cuide da igreja. A igreja que eu sonho, ela contém algumas características, e que eu quero discorrer para você brevemente, e que eu escrevi há muitos anos atrás, para eu poder ingressar no meu doutorado de ministério pastoral. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja que eu sonho com uma igreja viva. Eu sonho com uma igreja, não como o vale de ossos secos de Ezequiel 37, não com aquela visão aterrorizante que o profeta teve, daquele vale de ossos sequíssimos, espalhados sobre a superfície da terra, e que aqueles ossos simbolizavam a nação de Israel. Eu sonho com uma igreja viva, não como a igreja como aquele sonho de Ezequiel, uma igreja de mortos, um vale de ossos secos, que estavam espalhados sobre a terra, até que o profeta recebe de Deus a ordem: profetiza, ó filho do homem, profetiza esses ossos para que eles possam viver. Eu sonho, irmãos, com uma igreja viva, uma igreja não como a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, onde Jesus chega diante dela e diz: conheço as tuas obras, conheço que tu tens nome de que vives, mas está morto. Eu sonho com uma igreja, irmãos, diferente da igreja de Sardes, uma igreja que tinha nome, uma igreja que tinha aparência, uma igreja que se regozijava nos tempos passados, mas que atualmente, aos olhos de Cristo, era uma igreja morta. Mas eu sonho com uma igreja viva, uma igreja vibrante,
uma igreja que responde à pregação do Evangelho, uma igreja que produz no seu coração a vida do Espírito Santo, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja que não cruza os braços e não se acomoda, mas uma igreja que contém a vida do Espírito Santo e de Cristo no meio dela. Pastor, qual é a igreja que o senhor sonha? Eu sonho com uma igreja viva. Eu louvo muito a Deus, irmãos, porque o pastor Amauri, no Facebook dele, ele deu um testemunho muito bonito da IPVO, e eu espero que isso seja verdade. Pastor Amauri, que esteve pregando no nosso acampamento, ele escreveu um texto no Facebook dele sobre a IPVO, publicou algumas fotos da IPVO, e falou da bênção que foi dele ter participado do acampamento no Manaim. Enalteceu o nosso acampamento, dizendo que em todos os lugares que ele viajou, fora e dentro do país, ele nunca viu um lugar como aquele. Mas ele falou uma coisa, Daniel, que me encheu de alegria. Ele disse assim: fui pregar no acampamento da IPVO, uma igreja viva. Viva. Eu sonho, Vanessa, com uma igreja viva. Uma igreja que responda ao apelo do Evangelho. Uma igreja onde as pessoas não fiquem indiferentes às coisas de Deus. Uma igreja onde as pessoas não se comportem como mortos espirituais, mas uma igreja sensível à voz de Deus, ao poder de Deus, à ação de Deus, ao milagre de Deus. Amém? Em segundo lugar, irmãos, eu sonho com uma igreja bíblica. Não uma igreja como a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Uma igreja que acolheu no seu seio heresias perniciosas. Uma igreja que abandonou a palavra de Deus porque abraçou a doutrina de Balaão. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Uma igreja, irmãos, que introduziu no seu seio modismos, gnosticismos e filosofias e ideologias mundanas, e se esqueceram da palavra de Deus. E Jesus então, dramaticamente, corajosamente, denuncia essa igreja. Não, irmãos, eu não sonho. Por favor, meu filho, não mexe no meu microfone não, pode aumentar ele um pouquinho aí. Eu não sonho, irmãos, numa igreja como a igreja de Pérgamo. Infelizmente hoje, irmãos, muitas igrejas têm abandonado a palavra de Deus, inclusive crentes sentados nos bancos dessas igrejas. Outro dia chegou um rapaz perto de mim no meu gabinete, marcou comigo, veio no meu gabinete dizendo o seguinte: pastor, eu estou cansado de sentar na minha igreja e ouvir historinha de pastor. Eu estou cansado, pastor, de ouvir na minha igreja pregações que não têm respaldo na Bíblia. Eu estou cansado, pastor, na minha igreja, de ouvir testemunho dos outros, mas não ouvir a explanação, a explicação e a aplicação da palavra de Deus. Pastor, eu vim aqui, não estou dizendo que a IPVO é melhor não, irmãos, não é não. Mas ele falou no meu gabinete que ele teve aqui na escola dominical e ficou encantado, porque nós estamos falando de Romanos, versículo por versículo. Ele falou: pastor, há quanto tempo eu não vejo isso na minha igreja, um estudo de um livro. A igreja que eu sonho, irmãos, eu sonho com uma igreja bíblica. Eu sonho com crentes que amam a palavra de Deus. Eu sonho com crentes que se deleitam numa boa teologia. Eu sonho com crentes, irmãos, que se debruçam sobre a Bíblia, porque ela é o poder de Deus para todo aquele que nela crê. Eu sonho com uma igreja, irmãos, como de Tessalônica, uma igreja que o apóstolo Paulo ficou 3 semanas, irmãos. Mas quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, ele diz que essa igreja se tornou o modelo dos crentes da Macedônia e da Acaia. Como é que pode? A gente está lutando aqui, irmãos, há 42 anos. E Paulo prega 3 semanas numa cidade como Tessalônica, capital da Macedônia, e ele escreve na carta que aquela igreja se tornou um modelo de toda a região da Acaia, onde Corinto é a capital.
e toda a Macedônia, porque Tessalônica era a capital da Macedônia. E ele fala, irmãos, por que essa igreja se tornou modelo, meu presbítero? Primeiro, capítulo 2, ele diz assim: porque vós acolhestes a palavra como palavra de Deus e não palavra de homens. Segundo, porque vocês perseveraram na palavra. Terceiro, porque essa palavra repercutiu a partir de vós em todas as regiões. Está aí, irmãos, o desejo de um pastor. Uma igreja que acolhe a palavra, uma igreja que permanece na palavra, e uma igreja que repercute a palavra. Se você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, a palavra de Paulo é o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra de Deus. A palavra repercutir no original ecoou como trombeta. Pastor, qual a igreja que o senhor sonha? Eu sonho com uma igreja, irmãos, que acolhe a palavra, permanece na palavra e promove a palavra, amém? Como a igreja de Tessalônica. A igreja que eu sonho como uma igreja adoradora. Não como a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 18. Eles diziam assim: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E o senhor da igreja estava lá fora, batendo na porta, querendo entrar na igreja. Aí eu pergunto: essa igreja adorava quem? Se o senhor da igreja estava lá fora. Simples. Quando uma pessoa diz: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, ela está adorando quem? Isso. Era uma igreja autossuficiente, arrogante, que não se inclinava diante de Deus, não adorava humildemente ao Senhor, reconhecendo a sua miséria e o seu benefício de receber essa dádiva tão preciosa de Jesus, de ter se tornado um adorador, porque o Pai procura adoradores. João capítulo 4, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te dizer uma coisa: se ele procurar aqui, ele vai te achar? Eu sonho, irmãos, com uma igreja adoradora. Escrevi isso lá na minha monografia para mandar para o doutorado. Eu sonho, irmãos, com uma igreja vibrante, com uma igreja que adora a Deus, uma igreja que celebra o nome de Jesus, uma igreja que reconhece o senhorio de Cristo em ações de graças, uma igreja que espelha, Daniel, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e dele somos rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. É com essa igreja, irmãos, que eu sonho, que adora a Deus com alegria, com júbilo, com gratidão, que quando entra no templo esquece tudo para se lembrar de quem? Do seu Senhor, do seu Salvador, e o adora por aquilo que Ele é, não pela circunstância da vida. Pastor, hoje não posso louvar hoje não, porque aconteceu uma coisa terrível comigo. Esse é o tipo de adorador que é você? Será que você só consegue adorar a Deus quando tudo vai bem na sua vida? Então você não adora a Deus, você adora você mesmo. Porque o verdadeiro adorador, irmãos, adora a Deus por aquilo que Ele é. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel. Eu sonho com uma igreja adoradora, irmãos. Uma igreja onde o louvor não deixou, mas onde o louvor leve o povo a adorar Jesus, amém? Eu sonho com uma igreja, irmãos, onde as pessoas entram para adorar e saiam para testemunhar do amor de Cristo. Pastor, qual a igreja que o senhor sonha? Eu sonho com uma igreja acolhedora. Ah, irmãos, isso há 25 anos atrás, viu?
Eu sonho como uma igreja acolhedora, não como a igreja de Diótrefes, lembra lá? Na terceira carta de João, que a Bíblia diz que quando João queria visitar a igreja, do qual Diótrefes era um líder, ele expulsava João da igreja e não dava acolhida para os missionários, porque ele queria proeminência na igreja. Diótrefes, irmãos, era o contrário de uma pessoa acolhedora. Ele expulsava as pessoas da igreja que não pensavam como ele. Irmãos, isso é uma tragédia na igreja, quando a igreja vira um grupinho de poucos e impedem que outros entrem nela. Porque a igreja, irmãos, é uma casa para todos. Amém? E isso, irmãos, há 25 anos atrás. Eu sonho com uma igreja acolhedora, uma igreja que note o visitante, uma igreja que note as pessoas, uma igreja com o coração alargado para socorrer o aflito, para levantar o desanimado, para vestir o nu, para dar comida para o faminto, para de repente ser uma luz e um sal no meio dessa geração corrupta, e ser uma igreja de portas abertas. Por quê? Porque é uma igreja de braços abertos, amém? Eu sonho com uma igreja acolhedora, irmãos, como a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa Filéo, amor fraterno. Delfia é irmão. Filadélfia significa aquele que é irmão fraterno um do outro. A igreja de Filadélfia, irmãos, em Apocalipse, é uma igreja de portas abertas. Jesus mesmo disse isso para ela: eis que tenho posto diante de vós uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu fui pastorear minha primeira igreja. Eu me formei do seminário em 1998, meu presbítero. Eu era um jovem, já velho. E eu fui pastorear a minha primeira igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, que é a igreja Betel, que eu pastoreei com muita alegria por 19 anos. Quando eu cheguei na igreja Betel, na porta da igreja, ela é muito parecido com aqui. Só que o portão, assim, em vez de ser enviesado igual aqui, é lá. É para a rua. E tem um hallzinho também, igualzinho aqui. E de repente, da porta da igreja para o púlpito da igreja, tinha um biombo, viu, Antônio? Gigante, de madeira. Lembra daqueles biombos antigos de madeira? Colocado lá no fundo da igreja, na porta da igreja. E a primeira vez que eu fui pregar na Betel, com vistas ao pastorado, o pastor sofre, viu? E de repente, na hora que eu subi no púlpito, eu vi aquele biombo enorme lá na porta. Aí terminou o culto, eu chamei com muita gentileza, porque eu não estou aí para ficar acusando ninguém, mas eu estou aí para ajudar naquilo que pode. Chamei um dos diáconos e disse assim: meu amado, o que significa aquele biombo lá fora? Aquela coisa grande lá, parecendo algo que interpõe entre as pessoas e as pessoas que estão aqui dentro. Não, pastor, aquele biombo lá é para que as pessoas passem na rua e não enxerguem o culto. E não olhem o povo aqui dentro, porque senão atrapalha. Eu olhei bem para ele, fiz essa cara que eu estou fazendo para vocês. Falei: como é que é? Quer dizer que vocês colocaram aquilo lá para impedir as pessoas de entrar? Graças a Deus, irmãos, que aprove o Senhor, dentre os pastores que pregaram, como aqui na IPVO, né, Antônio? O Senhor me escolher. E a primeira coisa que eu fiz com aquele biombo foi fazer um churrasco. Está igual Eliseu lá, quando Elias passa e joga a capa nele lá, ele com a junta de boi, ele falou: ó, tchau para a junta de boi, vou fazer um churrasco com essa junta de boi. Peguei aquele biombo, irmãos, os diáconos viraram para mim e falaram: pastor, o que nós vamos fazer com isso? Eu falei: põe fogo. Porque a igreja, irmãos, se não tiver portas abertas, pode fechar as portas. Pode fechar. Eu sonho com uma igreja acolhedora.
Uma igreja que viva como Jesus viveu e morreu, de braços abertos, amém? E último lugar, irmãos, para eu não me delongar demais, aliás, deixa eu lembrar do negócio aqui, uma igreja acolhedora como Jesus era, né? Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis o quê? Não, vou botar um biombo ali para os cansados e sobrecarregados ficar lá fora, aqui só gente boa. Mas não, irmãos, Jesus foi aquele que chamou para Ele os cansados, os sobrecarregados, aqueles que de repente não encontram felicidade em lugar nenhum, precisam encontrar paz, alegria, amizade, família aqui dentro, porque se não encontrar aqui dentro, vai encontrar onde? Portanto, irmãos, eu sonho com uma igreja acolhedora, mas de verdade, que não tem apenas um ministério de acolhimento, e você que é membro da igreja, acha que o ministério tem que fazer tudo por você, mas uma igreja onde cada membro, cada pessoa, seja alguém de braços abertos, para se interessar, para conversar, para se abrir, para entender que a nossa vida é enriquecida, irmãos, através das histórias que a gente convive no dia a dia, e isso vai moldando e forjando a nossa percepção, consciência e caráter, amém? É muito triste, irmãos, quando uma pessoa chega na igreja, entra, senta, participa do culto e vai embora, sem nem sequer um sorriso, um aperto de mão, algo generoso da parte da igreja. Quantas pessoas, irmãos, ao longo desses 25 anos meus de pastor e mais 7 de igreja, já chegaram perto de mim e disseram assim: pastor, que igreja fria, não responde, não se importa, a gente entra e sai, ninguém nota. Eu sonho, irmãos, com uma igreja acolhedora, amém? Uma igreja como Jesus, que se importava, parava, ouvia o clamor. De quem, pastor? De uma mulher adúltera, de um cego mendigo, de uma viúva pobre, de gente que de repente, irmãos, a gente não dá muita bola, porque a gente de repente já está num patamar diferente, né? Em último lugar, irmãos, a igreja que eu sonho, escrevi lá para o doutor Valdeci, achei que eu ia tomar bomba, porque ele queria, como é que é? Eu não sei nem o nome direito, filosofia ministerial, olha que nome coisa. Aí eu sapequei lá, a igreja que eu sonho. Em último lugar, irmãos, eu sonho com uma igreja que serve. Eu sonho com uma igreja servil. Eu sonho, irmãos, com uma igreja que segue os passos e que imita o seu mestre. Eu sonho com uma igreja, irmãos, que não busca o seu próprio interesse, que não briga para que a sua vontade seja feita. Eu sonho com uma igreja, irmãos, de cerviz macia, que se inclina diante de Deus e se inclina também diante do outro. Eu sonho com uma igreja onde todos nós somos servos de Cristo, amém? Não pense que doutorado faz do pastor diferente de qualquer outro crente. Como diz o doutor Russell Shedd, isso tudo é uma bobagem. A gente faz isso, sabe para quê? Para servir melhor a Cristo e a igreja. Eu sonho, irmãos, com uma igreja que serve aquilo que um autor escreveu no seu livro, o ministério da toalha. Podia ter um ministério da toalha, né? Qual que é o ministério da toalha? Irmãos, é do lava-pés, entende? A ideia do autor é o lava-pés. O ministério da toalha é o ministério daquele que serve, que lava os pés, aquele que tira a vestimenta de cima e se mostra como é. Para quê, pastor? Para servir o pequenino e as pessoas. Uma igreja, irmãos, que imita Jesus.
que disse para os seus discípulos numa contenda esquisita em Marcos 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu estou terminando. Logo depois de Marcos 10, dessa discussão de Tiago e João, que causou tanto desconforto nos discípulos, por quê? Porque a mãe dos dois chegaram perto de Jesus e fizeram um pedido lícito. Senhor, permita que no teu reino os meus 2 filhos se assentem, um na tua direita e outro na tua esquerda. Quem não quer isso? Eu quero que a Alissa se assente do lado de Jesus. Eles chegaram lá e pediram isso, a mãe pediu isso: Senhor, meus filhos querem sentar, eu quero que eles assentem na sua direita, na sua esquerda. Em outras palavras, Antônio, eu quero meus filhos salvos. Jesus então olhou para ele e disse assim: meu filho, vou dizer uma coisa, minha senhora, não compete a mim esse negócio não, tá bom? E aí, irmãos, a Bíblia diz que deu uma discussão danada entre os discípulos. Por quê? Porque todos aqueles ficaram enciumados, porque de repente Jesus tinha filho predileto. Aí Jesus então vem com a máxima, né? Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você quer a proeminência? Então seja quem serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E logo em seguida, irmãos, a beleza do Evangelho está aí. Logo em seguida vem a história do cego Bartimeu. E Jesus então, quando o cego se levanta num salto e vem ter com Jesus, já preguei isso aqui. Jesus olha para ele e faz uma pergunta que às vezes muita gente que lê a Bíblia não entende por que Jesus faz aquela pergunta, se não era tão claro, e se Jesus, sendo Deus, não sabia já o que era. Que queres que eu te faça? Pastor, por que Jesus fez essa pergunta? Para mostrar para os seus discípulos e para todo o auditório, que aquilo que ele havia dito minutos atrás, que o Filho do Homem veio para servir, ele mostra na prática na vida do cego. E ele faz a pergunta do servo para o seu Senhor: que queres que eu te faça? Está vendo? Está vendo o Deus de toda a terra fazendo uma pergunta de um servo para um cego mendigo? Pois essa é a igreja que eu sonho, irmãos. Eu sonho com uma igreja servil. Eu sonho com uma igreja que os membros e os ministérios não fiquem se degladiando uns contra os outros e competindo uns com os outros, achando que são melhores, ou que fazem mais, ou que fazem menos, ou que tem mais verbo, ou que tem menos. Não, irmãos. Eu sonho com uma igreja que todos servem segundo o dom que Cristo deu a vocês, amém? 1 Pedro, cada um sirva conforme o dom que recebeu, e sirva com alegria, irmão, sem ficar olhando se o outro serve ou se não serve, sem ficar cobrando uns dos outros, mas servindo com alegria. Sabe por quê? Porque esse é o meu chamado e o seu chamado. Eu sonho, irmãos, com uma igreja que serve, uma igreja que imita o seu mestre, uma igreja que usa os seus talentos não só para a vida secular, uma igreja que usa os talentos também para a igreja, que serve muito bem lá fora, mas serve muito bem aqui. Uma igreja que se preocupa, irmãos, em se doar, desinteresseira. Uma igreja que quer fazer a luz de Cristo brilhar. E a melhor maneira que a gente faz isso é o nosso testemunho de serviço, amém? Muito bem. Assinei lá o meu negócio, digitei lá no computador. Se você quiser o texto, eu te dou. Mandei para o doutor Valdeci, falei: quer saber? Vai esse troço assim. Se ele não gostar, amém. É bom que eu não faça também esse troço e ponto final. Eu ia ter que ir para São Paulo fazer isso? Tá bom, de qualquer jeito. Escrevi o texto,
a igreja que eu sonho, e mandei. Aí passou uns 3 dias e recebi o e-mail, aprovado. Amém. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: tem 25 anos que eu luto para que esse sonho seja realidade. Vocês são testemunhas disso. Tem 25 anos que eu luto para que a igreja que eu pastorei seja uma igreja viva. Não morta, viva. Tem 25 anos que eu luto para que a igreja que eu pastorei seja uma igreja bíblica. Pastor, o senhor vai pregar o mesmo sermão que o senhor pregou de manhã? Não. Quem esteve aqui de manhã está vendo que não é, né? E já me falaram isso: pastor, por que o senhor não prega o mesmo sermão? Que trabalho que o senhor tem? Sabe por que eu não prego o mesmo sermão e nunca preguei nos 2 cultos que eu prego? Porque eu sei que tem gente aqui que já veio de manhã. E embora o sermão nunca seja igual, eu quero ensinar cada vez mais a palavra de Deus a vocês. Por isso é que eu faço 3 sermões domingo diferentes. Um na escola, um às 10 e outro à noite. Porque eu sonho com uma igreja bíblica. O centro é um sonho. Para quê? Para que você aprenda as Escrituras. Amém, Paulino? Para que você ame a Bíblia. Há 25 anos eu luto para que a igreja seja uma igreja adoradora. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você entra numa igreja, na hora do louvor, os crentes estão sentados, olhando celular, com a boca fechada, com o braço cruzado, e nem aí para o louvor. Eu sonho com uma igreja, irmãos, que adore a Jesus, em espírito e em verdade, com liberdade. Se canta bem, se canta mal, se é afinado, se desafinado, não tem problema, os anjos arrumam tudo lá no céu. Ah, pastor, eu tenho vergonha de cantar, porque quando eu dou um ré maior, aparece um remédio. Não, não tem problema. Pode cantar com remédio, que o Espírito Santo, como diz Romanos 8, 26, a Bíblia diz que ele conserta o negócio, e chega lá, lindo. Há 25 anos, irmãos, que eu trabalho para que a igreja seja uma igreja acolhedora, porque eu entendo que Jesus era assim. Jesus era a pessoa do sim, não é? Paulo fala que nele tudo tinha o sim e o amém. Uma igreja acolhedora é uma igreja, sim, venham a mim, aqui é o lugar, amém? Há 25 anos, irmãos, eu trabalho para que a igreja seja uma igreja servil. Quando eu era presbítero, eu fui presbítero da 9ª igreja, e quando eu fui pastor da Betel, eu tinha, Antônio, no meu conselho, 2 coronéis. Um vocês conheceram, veio no casamento da Alice, o cabeludo. Mas é porque ele está na reserva, viu? Coronel lá em Belo Horizonte não usa aqui cabelo, não. O coronel Adenilson, ele era comandante do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais. O gabinete dele era no Palácio, lá na Praça Rio Branco, viu, Marina, em Belo Horizonte. E o coronel Adelson, outro presbítero meu, ele era comandante da inteligência da Polícia Militar. 2 coronéis, com aquele monte de estrela, aquele monte de troço no braço, para todo lado. Meus presbíteros, você quer ver uma notícia boa? Hoje o coronel Adelson, ele tem a idade da Tereza, ele está na reserva, forma esse ano no seminário. Forma esse ano no seminário. Coronel na reserva vai ser pastor. E eu falava com eles uma coisa no conselho, o seguinte: olha, vocês podem ser coronel lá na polícia de vocês. Lá o sujeito pode bater a continência e bater para você, sim senhor comandante, sim senhor. Mas aqui, vocês são tudo soldado raso, igual nós mesmos. E eles diziam, amém. Sabe por quê? Porque eram homens crentes. Eu sonho, irmãos, com uma igreja que o intelecto, a posição social,
o grau de escolaridade, a cor da pele, aonde você trabalha, a família que você vem, não tem nenhum valor, porque a cruz de Cristo nos torna todos iguais. Somos servos uns dos outros. Amém? Deixa eu concluir com as palavras do filósofo Raul Seixas. Porque às vezes esses cara falam uns negócios que é boa. Raul Seixas tem uma música que diz assim: o sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto se torna realidade. Quem quer sonhar comigo? Então talvez o nosso sonho se torne... Vamos ficar em pé? Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, noite de ceia, noite onde vamos sentar à mesa do Senhor, noite onde o Senhor vai ser glorificado através da comunhão dos teus filhos, através da tua carne, do teu sangue, através do teu corpo que foi partido e vertido o teu sangue em favor de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos a igreja que o Senhor quer. Uma igreja amorosa, acolhedora, servil, uma igreja que ama a tua palavra, uma igreja viva, uma igreja de braços abertos, uma igreja que se deleita, Senhor, em adorar o teu nome de todo o coração. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos essa igreja, porque se formos essa igreja, o Senhor acrescentará a ela dia a dia os que serão salvos. Ajuda cada membro dessa igreja, Senhor, a experimentar essa realidade tão doce, tão maravilhosa, que o Senhor mesmo nos concedeu naquela cruz e na tua ressurreição. Aplica a tua palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, e que possamos sonhar juntos o sonho do Senhor, para que sonhando o sonho do Senhor, esse sonho se torne realidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus queridos irmãos, amados visitantes. Que o Senhor agora comunique a tua vida através do sacramento da ceia. Oramos em nome de Jesus. Amém.